Boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoe nesta noite. Está iniciando a nossa live especial do Grupo Missionário de Mulheres. Eu sou a irmã Mara, presidente de mulheres da IEQ Sede, e estamos aqui nessa noite para levar algo de Deus para o seu coração, amém? Hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui comigo, dividindo a cadeira aqui comigo hoje, pastora Patrícia. Seja bem-vinda, boa noite, a paz. Amém, glória a Deus. E hoje nós estamos com o tema, a gente já trouxe esse tema aqui, mas hoje é a parte 2 desse tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filhos, sobre família, e nada melhor do que a pastora Patrícia para falar, porque ela é um exemplo de mãe, exemplo que a gente deve seguir como mãe, amém? Então vamos orar ao Senhor para pedir ao Espírito Santo de Deus que conduza essa live, e você aí que está nos assistindo, compartilha aí com os amigos, faz uma sala de vídeo aí, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Então vamos convidar o Espírito Santo de Deus a vir sobre esse altar, sobre a nossa vida, para que Ele possa falar ao seu coração, amém? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesta noite, meu Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero convidar o Espírito Santo a vir sobre nós, a vir sobre este altar, Pai, em nome de Jesus, desde já eu quero pedir ao Senhor que vai de encontro, meu Deus, vai de encontro com essas famílias, com essas mulheres, homens, crianças, meu Pai, que estão nos assistindo, meu Deus, que irão assistir depois a gravação, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que fala ao coração delas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos conversar um pouquinho, né? Vamos louvar ao Senhor nesta noite, porque o Senhor é perfeito, né? A vontade do Senhor sobre a nossa vida, ela é perfeita. E hoje eu quero, né, falar um pouquinho sobre mãe, sobre filho, a mulher versus mãe, né? A gente já trouxe, como eu já disse, esse tema aqui. Foi até eu e a pastora Clarice que falamos sobre isso um pouquinho. Mas nessa noite eu trouxe uma convidada especial que vai estar trazendo uma palavra, um testemunho, falando um pouquinho dela como mãe. Amém, pastora? Amém. Então fique à vontade, tá? E no decorrer a gente vai conversando, vai batendo papo, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite. Que Deus abençoe cada mulher, os homens também que estão nos assistindo, aqueles que irão ainda assistir. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite para falar um pouquinho sobre essa relação de mães e filhos, essa relação que não é fácil, né, irmã? Não é fácil, nós sabemos, é uma responsabilidade imensa que Deus coloca sobre os nossos ombros, uma responsabilidade muito prazerosa, mas difícil. E nós viemos aqui compartilhar com você um pouco, né, da experiência que nós temos e principalmente daquilo que a Bíblia nos orienta a esse respeito, daquilo que a Bíblia fala conosco a esse respeito. A palavra do Senhor, ela nos diz que os filhos, eles são herança do Senhor. Eles são um presente do Senhor para nós. Não há... algumas mulheres até têm a opção de não ter filhos. Mas aquelas que têm, eu tenho absoluta certeza que não há nada na vida de uma mulher que deixe ela mais preenchida do que um filho, do que ter um filho, do que ser mãe. Ser mãe, sem dúvida, para aquelas que têm filhos, é a maior realização que nós temos. Eu fui mãe aos 25 anos de idade e eu divido a minha vida exatamente antes e depois. Eu fui uma Patrícia até os 25 anos e com absoluta certeza uma outra Patrícia depois dos 25 anos, depois que veio minha filha e depois que veio meu filho, porque a maternidade, ela muda muito a nossa vida, ela muda muito a nossa cabeça. A irmã Mara tem o Davi, novinho. Sim, verdade. E eu imagino que com você aconteceu a mesma coisa. Verdade, eu tive o Davi aos 20 anos,
Com 19 anos eu engravidei, aos 20 eu ganhei ele, finalzinho dos meus 19 anos. Então, assim, minha vida mudou totalmente. Antes eu era Mara, né? Tinha, assim, o tempo para todas as coisas, estava disposta para tudo. Falava assim, vamos ali, vamos. Não vamos dizer empecilho, que o meu filho não é empecilho, mas eu não tinha aquela responsabilidade de ter uma criança do meu lado. Hoje não, hoje para mim estar aqui, né, até mesmo fazendo a obra do Senhor, eu tenho que me organizar durante todo o dia, uma semana antes, para mim conseguir estar aqui. Conseguir com quem vou deixar. Hoje até está com meu esposo, deve estar me assistindo. Beijo, viu, Davi, da mamãe. Então, assim, eu tenho que me organizar, tenho que deixar as coisas preparadas. A vida da gente se transforma. O nosso corpo se transforma, a nossa mente, o nosso coração, o modo da gente pensar, né, pastora, se transforma. Sim. E assim, hoje eu me vejo, hoje aos 22 anos, meu filho com 2 anos de idade, a cada dia é um aprendizado. A cada dia uma nova descoberta, a cada dia eu me amadureço mais para poder cuidar dele, porque eu sempre falo que a geração de hoje é a geração de amanhã. As crianças de hoje serão o adulto de amanhã. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente está educando, como que a gente está cuidando dos nossos filhos hoje, que eles serão um adulto de amanhã. Eles serão a próxima geração. E como que vai ser essa geração? A gente tem que se perguntar todo dia. Porque a geração futura, quem tem que cuidar dela hoje, somos nós. Né, pastora? Sim. E essa questão dessa mudança, principalmente de pensamento, porque antes de ser mãe, nós somos uma pessoa. Né? Eu vejo assim, eu era uma pessoa. A partir do momento que a minha filha nasceu, é como se eu passasse a ser 2 pessoas. Porque o meu tempo era regulado por ela. Eu me lembro um dia que minha filha devia estar com 7 dias de vida. E ela chorou muito. E eu fiquei assim, desde a tarde até a noite, tentando comer um pedaço de pizza. E todas as vezes que eu ia lá para comer um pedaço de pizza, ela chorava, eu parava e ia lá. Aí, quando eu voltava de novo, ela chorava, eu ia de novo. E eu me lembro disso, que chegou a noite, eu falei com meu marido, falei, agora eu vou comer, porque eu tô com fome. E se essa menina chorar, eu não pego, eu não vou lá, porque agora eu vou comer. E aí ele falou comigo, falou, Patrícia, mas você não pode falar assim. E eu lembro disso como se fosse ontem. Eu falei com ele, falei assim, mas você precisa entender que há 7 dias atrás eu era sozinha. Eu era só uma. Agora eu sou 2. Então, eu preciso de um tempo para me acostumar, né? E a gente leva um tempo para se acostumar com isso, com essa responsabilidade. Mas, assim, é algo tão prazeroso, porque não é à toa que a Bíblia diz que é a nossa herança no Senhor. Porque nós experimentamos o maior amor da vida, né? Não tem nada, nenhum amor se compara ao amor que nós sentimos pelos nossos filhos. Nós passamos a compreender muito mais os nossos pais, né? E tudo que eles falam pra gente. Quanta coisa a gente só entende depois que é mãe, né? Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, é sobre a responsabilidade que vem junto com os filhos. A responsabilidade da educação e a responsabilidade da correção. A palavra de Deus em Provérbios, ela diz que nós devemos corrigir os nossos filhos com vara. E se nós não corrigirmos, nós estaremos deixando a alma, nós estaremos condenando eles ao inferno. É uma palavra tão forte. Eu me lembro quando eu li esse provérbio, eu pensei, meu Deus, que responsabilidade tamanha que o Senhor coloca nos nossos ombros. Que responsabilidade enorme. E o que acontece hoje, irmãs e irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo? Muitos pais e muitas mães têm deixado de corrigir os seus filhos porque ele vai ficar triste, porque ele vai ficar aborrecido, porque ele vai ficar com raiva de mim, porque ele vai reagir mal. E muitos pais têm deixado de corrigir, têm deixado de passar as coisas, deixado eles fazerem as coisas erradas.
E a Bíblia ela nos orienta sobre isso. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. E o Senhor nos corrige, Ele nos ensina a corrigir os nossos filhos. A Bíblia diz que se nós amamos os nossos filhos, nós devemos corrigir os nossos filhos. E o não corrigir não significa amar. Fazer todas as vontades dos nossos filhos não significa amar. Então, assim, essa orientação da palavra de Deus que eu quero deixar para você nessa noite. Não se exima da sua responsabilidade de corrigir. Aí talvez você pense assim, mas eu não posso bater. Não pode mesmo, infelizmente. Mas não podemos. A lei, ela nos proíbe de bater, mas ela não nos proíbe de corrigir. E a vara, ela tem outros sentidos. Nós podemos corrigir de outra forma que não seja batendo. Deixar de conversar com o filho dói mais do que um tapa. Dói muito mais do que um tapa. Eu me lembro que a minha mãe beliscava, batia, dava um tapinha, e passava 10 minutos eu não estava nem lembrando. O meu pai nunca encostou um dedo em mim, mas ele me corrigia me ignorando. Ele ficava 2, 3 dias sem me dirigir a palavra. E se eu falasse qualquer coisa com ele, Mara, ele não olhava para mim. E eu me lembro de todas as vezes que meu pai fez isso. Eu me lembro como isso doía. Quer dizer, doía muito mais do que se ele pegasse a vara e me batesse com vara. Doía muito mais do que um castigo físico. E isso, irmãs e irmãos, nós fazemos, não é para castigar os nossos filhos, não. É para corrigir, é para ensinar, é para fazer deles cidadãos de bem, é para fazer deles bons maridos, bons irmãos. Outra coisa, se você tem mais de um filho, não permita que os seus filhos fiquem de mal um do outro. A Bíblia ensina que nós devemos amar ao próximo, que nós devemos perdoar uns aos outros. E o nosso próximo, irmã Mara, é quem está mais perto de nós. Então, o primeiro próximo que nós temos e que a Bíblia nos remete são aqueles que moram na nossa casa. Se nós temos filhos, são os nossos filhos, é o nosso marido, é o pai, é a mãe, é o irmão. Esses são os primeiros próximos, né? Vamos dizer assim. E se tem uma coisa que eu nunca permiti, é que meus filhos ficassem brigados. Eu nunca permiti. Nunca, nunca. E até hoje, minha filha tem 24 anos, meu filho faz 18 anos a semana que vem. E até hoje eles brigam, como todos os irmãos brigam. Eles têm o desentendimento deles, mas eu sempre disse para eles, olha, vocês precisam ser o melhor amigo um do outro. Vocês precisam cuidar um do outro. E às vezes eles brigam, e tem poucos dias que eu fiz isso. Poucos dias. Eu notei que eles estavam sem conversar. E aí um dia eu cheguei em casa e falei, peraí, mas vocês ainda não estão conversando? Não. Eu falei, então nós vamos resolver esse negócio agora, porque isso já está demorando muito. E eu chamei os dois e falo para eles, pede perdão pro outro. Vou pedir fingido. Eles respondem para mim, vou pedir fingido. Não tem problema não, mas vai pedir. E aí eles falam, se não quiser por bem, orientação para você que é mãe, para você que é pai. Se não quiser fazer por bem, que faça por mal. O resultado é sempre positivo. E aí eu falo com eles, peça perdão um para o outro. Depois que pede perdão, aí eles já sabem a segunda etapa. Agora abraça. Mas eu não estou com vontade de abraçar. Mas vai abraçar, abraça sem vontade mesmo, não tem problema não. Irmãs, isso é mágico. É mágico. Às vezes eles estão com raiva um do outro, eles estão sem conversar. E depois que eu faço isso, passa 5, 10 minutos, irmã, eles estão rindo e conversando. Sabe? Porque eu digo para eles, olha, o dia que eu faltar, que o seu pai faltar, vocês vão cuidar um do outro. Vocês vão ser os melhores amigos um do outro. Então incentive o seu filho a ser, se você tem mais de um filho, incentive ele a ser amigo do irmão, a proteger o irmão, a cuidar do irmão. É tão bonito, irmãs.
Na minha casa, se eu ou meu marido, e eu sou a mais brava, e às vezes eu excedo, e a Bíblia ela nos orienta sobre isso também. Os pais não devem provocar a ira dos filhos. E às vezes nós provocamos a ira nos nossos filhos. Eu às vezes provoco a ira nos meus filhos. Nós precisamos reconhecer, precisamos chegar para eles também, pedir perdão para eles. Falar, olha, me perdoa, e tentar corrigir as nossas atitudes, porque aquilo que a Mara falou no início é a mais pura verdade. Nós aprendemos todos os dias. Educar filho não existe manual. Nós temos a Bíblia, a orientação da Bíblia, mas não tem uma receita. Primeiro, porque o indivíduo, cada pessoa é diferente da outra. Cada ser humano é diferente do outro. Então, lidar com o ser humano não é fácil. Um tipo de correção que serve para um filho não vai servir para o outro. O modelo que eu usei com a minha filha não serviu com meu filho. Deus teve que me dar outras estratégias. Então, o que eu te oriento nessa noite, busque a direção de Deus, busque o discernimento de Deus, porque nós não sabemos. Mas não fuja da sua responsabilidade de corrigir. Não fuja da responsabilidade de educar. Não permita que Satanás eduque, cuide do seu filho e tome conta da vida do seu filho. Porque é isso que acontece. A Bíblia diz que o inimigo está ao derredor. Que ele veio para matar, roubar e destruir. E o prazer dele é destruir nossa família. O prazer dele é ver desarmonia no nosso lar. O prazer do inimigo é ver nossos filhos nas drogas, é ver nossos filhos nas bebidas, é ver nossos filhos roubando, nossos filhos se prostituindo, nossos filhos fazendo coisa errada, furtando. É isso que o diabo quer. E a partir do momento que eu não corrijo, a partir do momento que eu não sou rigorosa com os meus filhos, o diabo vem e toma conta deles e da mente deles. Então não permita isso. E se você está sofrendo com o seu filho, eu te peço em nome de Jesus Cristo, não desista do seu filho, não abra mão do seu filho. E olhe, educação, correção, instrução, isso aí nós fazemos enquanto nós tivermos vida. Nós somos mães até o último dia de vida. Então não importa que idade que seu filho tenha. Se ele fez alguma coisa que você acha que é errado, você está no direito de ser autoridade sobre a vida dele, você está no direito de corrigir. Não abra mão disso, não desista, ainda que a sua fé seja pequena. Às vezes nós desagradamos tanto, porque a nossa família ela não é perfeita. Eu não sou uma mãe perfeita, meu marido não é um pai perfeito, a Mara não é uma mãe perfeita, o marido dela também não é um pai perfeito. Os nossos filhos não são perfeitos. Os nossos filhos são cheios de defeitos, assim como nós. Mas nós precisamos amar, nós precisamos corrigir e nós precisamos... Eu digo para os meus filhos, às vezes quando me desagrada e quando a gente entra em choque, meu filho é adolescente. Então, em muitos momentos a gente entra numa dificuldade. E eu falo para ele, meu filho, eu não abro mão de você. Eu não desisto de você. Não abra mão do seu filho. Não desista do seu filho. Ame o seu filho até o último dia da sua vida. Corrija seu filho até o último dia da sua vida. E tenha fé que ainda que você não acredite em mudança, Deus é Deus do impossível. E o seu filho é abençoado, ainda que você não esteja vendo isso. Ainda que você esteja vendo somente os defeitos dele. Profetize na vida dele, porque a sua palavra, mãe, e a sua palavra, pai, tem poder para abençoar e tem poder para amaldiçoar. Então, que você possa dizer todos os dias da sua vida, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo. Talvez seu filho está te dando o maior problema, mas diga, o meu filho é abençoado, a minha filha é abençoada, a minha casa é abençoada, o meu casamento é abençoado, a minha família é abençoada, o meu lar é abençoado, é cheio de paz, de harmonia, de felicidade, de prosperidade, ainda que não seja isso que você esteja vendo, ainda que a sua realidade seja totalmente o contrário, diga isso todos os dias da sua vida, profetiza isso, porque as palavras têm poder. A nossa oração, a oração de mãe principalmente, eu acho que Deus, Ele tem um cuidado especial com a nossa oração, sabe?
que vai assim direto no trono mesmo. E Deus está te ouvindo e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Verdade. E a senhora estava falando, né, do filho da senhora adolescente, e eu não, assim, eu acredito que seja a fase mais difícil de se lidar. Porque a gente tem uma dificuldade de relacionamento. Então, às vezes, porque eu fui adolescente. Verdade. E eu fui uma adolescente que eu fiz a minha mãe chorar. Eu tenho vergonha. E eu me lembro que às vezes eu fazia eu brigava, eu falava alguma coisa com ela, eu ia para a escola de manhã, eu voltava. E eu não me lembrava, e a minha mãe estava triste. E aí eu chegava, conversava com ela, e ela não conversava comigo não. Aí eu, mãe, mas o que foi? Ela falava, você não lembra do que você fez? Então assim, a gente já foi adolescente. Você foi adolescente há muito pouco tempo. Verdade. E sabe o que é? Então assim, ao mesmo tempo que a gente fica triste e tudo, mas a gente precisa entender o lado deles. Porque a gente viveu isso também. Porque o adolescente, ele quer descobrir, ele quer fazer novas descobertas, ele quer se aventurar, mesmo que seja criado ali, como a gente está falando aqui, para mães, né, de todas as religiões, né, todos os tipos de mãe, mas especialmente vamos voltar aqui para o grupo da igreja, vamos dizer assim, muitas das vezes a criança nasce no berço evangélico, é criada ali nos caminhos do Senhor, mas chega a fase da adolescência. Chega a fase da curiosidade, chega a fase dos amigos da escola, dos amigos lá do mundo, que convida para isso, convida para aquilo. Então, é um papel muito importante dos pais, tanto da mãe quanto do pai, essa parte de dialogar, essa parte de você também falar um não para ele. Não, meu filho, não pode. Mas eu acho que você também tem que explicar o porquê do não, o porquê você está o proibindo de fazer aquilo. Sim, e eu tenho muita dificuldade com essa questão de proibir, sabe? Sim. Porque eu aprendi que tudo que é proibido é desejado. Verdade. Então, assim, eu acho que às vezes, ao invés de proibir, eu acho que algumas coisas a gente precisa permitir, para que eles vejam e escolham. Porque não há coisa melhor do que o filho exercer o livre-arbítrio. Sabe? Eu posso fazer isso, mas isso não é conveniente. Então eu não vou fazer. Mas a curiosidade, ela aguça muito. Então, às vezes que quer ir em determinado lugar, eu, sinceramente, eu como mãe, tem coisas que eu acompanho. Se eu puder, eu vou junto. Porque eu tive essa curiosidade. Então, eu acho temeroso essa coisa de não, porque tudo que é proibido é muito desejado. Às vezes, o não é preferível você dizer, olha, não é conveniente para você, não é bom. E, em algumas ocasiões, permitir sim, permitir que veja, sabe? Que veja e que escolha. É um negócio assim difícil. Na minha casa funcionou. Graças a Deus. Na minha casa funcionou. Meus filhos tiveram a oportunidade de conhecer coisas que eles tiveram. Eu vou dar um exemplo aqui de carnaval. Tá? E eu sei que isso é polêmico. Por isso que eu falo, é de mãe para mãe. Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência. Eu não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Foi a minha experiência. Tá? A minha filha teve muita curiosidade com o carnaval. Muita curiosidade. E teve um ano que eu vi que ela estava assim, mas louca. Querendo saber como que era. Aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, Fernanda, carnaval é um negócio horrível. Porque eu acho horrível. Quando eu era jovem e eu não era convertida, eu ia porque todo mundo ia. Eu ficava doida que desse hora de ir embora. Eu ia com meu marido, a gente era namorado, e a gente ficava um esperando o outro chamar para ir embora, porque a gente queria ir embora. Sabe? Porque a gente ia porque todo mundo estava ali. Então, quando minha filha teve muita curiosidade, eu falei com ela, falei assim, ó, é um lugar horrível, que você vai ver as pessoas bebendo, vai ver fumando, você vai ver muita briga, entendeu? Não é um ambiente para você e não é um lugar que você vai se sentir bem. Mas já que você tem curiosidade, eu vou chamar uma pessoa para ir com você. Você vai lá para ver. E ela foi, uma única vez na vida. Sabe? Uma única vez. O meu filho também.
Uma vez ele teve curiosidade, negócio de bloco, e sempre tinha convite para ir. E eu falei assim, ó, eu não acho legal, mas quer ir lá para ver, vai. E meu filho voltou e falou comigo, falou, mãe, que coisa horrível, nunca mais eu quero ir nesse lugar, até cerveja entornada em mim. Sabe? Ele ficou assim muito indignado. Então, é a minha experiência, irmãos. Em nome de Jesus, quem está me ouvindo, eu não estou pregando isso. Eu estou dizendo do que eu experimentei na minha casa. Hoje, meus filhos não vão em carnaval, não vão nessas coisas, eles não gostam, mas eles viram. Eles tiveram a oportunidade de escolher e eu acho que foi válido. Sim, é igual a senhora falou, né? Os filhos, ele não vem com uma receita igual um bolo, Sim. que tá lá a quantidade Sim. certa, os ingredientes. Então, vai experimentando para ver o que dá certo com seu filho. É o que nós estamos falando aqui nesta noite, que fique bem claro aqui. Hoje nós estamos trocando experiência num bate-papo de mãe para mãe, de mulher para mulher, a gente falando de filhos. Foi o que aconteceu com a pastora Patrícia. Na casa dela funcionou, né? Ela permitiu que vá. Então, você, a mãe aí que está nos assistindo, conhece o seu filho. Nós Sim. que somos mães, a Sim. gente conhece os nossos Sim. filhos. Eu fiz isso porque eu conhecia. E eu tinha certeza que eles não iam gostar. Eu tinha certeza que eles não iam gostar, sabe? Mas é temeroso. Eu não vou dizer para você que faça isso, não. Procure conhecer seu filho primeiro. E outra coisa, mostre para ele sempre o que é certo e o que é errado. Sempre mostre para ele o que é conveniente e o que não é. Porque quando ele for adulto, ele vai fazer boas escolhas. Se você mostrar, ele vai fazer boas escolhas. Sim, é verdade. E vamos falar agora, a gente pulou as fases, né? Falamos um pouquinho aí da adolescência. Vamos falar de criança hoje. Que criança e até a pré-adolescência até uns 12 anos, né? Que eu acho que sim, criança sim. até 12 anos. E a criança, ela vai sair da fase de criança para adolescência, depois jovem adulto. Igual eu já falei, a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então, a criança, na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente educa, qual o exemplo que você está dando, principalmente na fase criança, que é onde está conhecendo as coisas, está fazendo descoberta. Na época que eu fazia teologia, um professor falou com a gente que a responsabilidade da criança, foi bom você tocar nisso, a responsabilidade da criança, ela é muito grande, a época que a gente precisa ter o maior cuidado, porque o que acontece com os nossos filhos? Até mais ou menos, eu não tenho certeza a idade, mas me parece que até os 6 anos, um pouquinho mais, a criança forma toda a personalidade e todo o caráter dela, para a vida toda. É até aquela idade que ela é formada. Então, olha o tamanho da responsabilidade. É nessa hora que a gente incute valores neles, sabe? É nesse momento que a gente ensina. Por exemplo, os meus filhos, sempre quando eles eram novos e pediam as coisas que eu achava que não devia ir, eu sempre falava assim, olha, eu não acho que é certo por causa disso, porque a Bíblia ensina assim, mas eu não vou escolher por você, porque a Bíblia nos manda ensinar os nossos filhos. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar dele. Então, o que a Bíblia me orienta? Ela me orienta que eu preciso ir com meu filho para a igreja, que eu preciso orar com meu filho, que eu preciso orientar meu filho, que eu preciso ler a Bíblia para o meu filho, que eu preciso falar valores cristãos para o meu filho, principalmente nessa fase de criança, nessa fase novinho. Porque se a gente faz isso, quando ele cresce um pouquinho e tem a curiosidade, aí ele pode sim ir lá e ver, e ele vai escolher que aquilo não é bom, porque você já formou o caráter dele. No caráter, ele já viu o que era bom e o que não era. E a Bíblia garante que ele não vai se desviar do caminho. Que ele não vai se desviar, que ele vai fazer boas escolhas. Então é Provérbios muito importante. 22:6. É muito importante ensinar enquanto é novinho, né? Que nós estamos formando caráter, estamos formando personalidade. Então, né, quem é mãe, que tem ainda criança, no meu caso, eu tô tendo uma aula aqui, irmãos, porque confesso para vocês, eu tenho um bebê, ainda é bebê, né, criancinha de 2 anos de idade. É uma fase assim,
que é muito complicada. É a fase da pirraça, é a fase que quer tudo, é a fase que não sabe ouvir o não. Você fala, não pode, não entende isso. Você tem que passar para ele que não pode, que ainda está cedo, que não pode mexer ali, não pode fazer isso. Então, assim, que quer tudo na hora deles. Então, é uma fase muito difícil, mas ao mesmo tempo eu vejo que é uma fase que ele está começando a descobrir as coisas. Sim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado como que eu ensino as coisas para ele. A gente tem que tomar muito cuidado, igual hoje o mundo da tecnologia, né? Na minha opinião, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil. Eu, Mara, faço isso como mãe. Muitas das vezes preciso, né? A gente, mulher, tem mais responsabilidades. Então eu pego meu celular e dou pro meu filho para ver um desenho no YouTube, para se distrair um pouquinho, põe ele lá na televisão. Mas o que acontece? Nada contra. Acho até bacana, tem muitos desenhos educativos. Sim, mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui, eu costumo falar que é um mundo sem fim. Tem coisas boas e tem coisas ruins também. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu deixo ele ver. Sempre estou lá olhando, porque, né, às vezes encostou lá, mudou para outra coisa que não é para ver, né? Até para nós, né? A internet é uma coisa assim, é uma tecnologia maravilhosa, mas até para nós é perigoso. Tem muitas coisas boas e a gente tem sim. Você tem que saber o que seu filho está olhando na internet, o que ele está olhando. Antes era mais fácil, porque eles mexiam no computador e o computador tem um histórico, né? Sim. Então você vai lá no histórico e vê o que mexeu, aonde que foi, aonde que olhou. Eu sempre fiz isso, viu, irmãos? Meus filhos sabem disso, que eu sempre fiz. Agora o celular, infelizmente, eles põem a senha lá, né? Fica mais difícil, mas a gente precisa ficar muito atento, porque a tecnologia ela é muito boa, mas ela também é muito ruim. É verdade. Então, né, vamos tomar cuidado aí, porque aqui nessa noite a gente está compartilhando, dando conselhos para vocês. E assim, vocês também quiserem comentar, que eu estou acompanhando aqui no meu celular os comentários. Quiserem comentar alguma coisa aí para a gente também, fique à vontade, tá bom? Que nessa noite a gente trouxe para vocês, porque é o mundo que a gente vive, né? Hoje, como é uma live voltada mais para as mulheres, também homens estão nos assistindo também, mas é uma live em que a gente toda terça-feira está aqui batendo um papo mesmo de mulher para mulher, porque com tantas responsabilidades, com o mundo que a gente está vivendo hoje, até mesmo nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, por que eu trouxe esse assunto de novo? Que a gente já falou sobre isso, mas por que eu trouxe? Porque da última live, muitas mães me ligaram, mandaram mensagem no WhatsApp, mandaram mensagem no privado do Facebook, falando que foi muito bom, porque está convivendo 24 horas com os filhos. Sim, e essa época é uma época assim, nunca se viu tanto divórcio, porque, né, marido e mulher, muito tempo na mesma casa, e muito desentendimento familiar, muito desentendimento entre mães e filhos. E é aquilo que eu disse, nós não somos perfeitos, nós erramos muito. Agora, outro dia eu até ouvi que mãe não erra, porque mãe sempre quer acertar. Então, na verdade, a gente erra sim, mas a gente erra sempre tentando acertar. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, e que eu confesso para vocês, eu vou dar um testemunho aqui. Eu fiz isso hoje, porque eu e meu filho, a gente teve um desentendimento e a nossa relação ela estava ficando assim, ruim, sabe? Ruim. E aí eu parei e pensei, oh meu Deus, mas ele está numa fase tão difícil de ter que escolher profissão, de ter que escolher o que fazer. Eu passei por isso, é uma fase difícil. Eu não estou sendo compreensiva. Eu estou excedendo. E hoje, irmã Maria, eu vou te falar que o programa do rádio, ele falou muito comigo. Sabe? Porque eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu fiz na hora que eu entrei na minha casa hoje, eu falei com meu filho. Falei, vamos lá no meu quarto. E aí ele veio no meu quarto e olhou para mim, ele estava chateado comigo. Aí ele olhou para mim e eu falei com ele, falei, nós vamos orar. Falei, eu vou orar e você vai orar. E nós demos as mãos e nós oramos. E graças a Deus, porque, irmãos, faça isso. Oração tem um poder tão grande.
grande. Verdade. A oração, ela quebra, sabe? Ela quebra cadeias mesmo, ela quebra cadeias. E eu, na minha oração, eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não aceito que Satanás venha interferir na minha relação com meu filho. Eu não aceito que Satanás venha colocar desentendimento, que venha colocar falta de compreensão entre a gente. Eu não aceito isso. O Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da vida do meu filho, o Senhor é o Deus da minha casa. Então profetize isso no meio da sua família. A gente estava triste um com o outro. Eu estava triste com ele e ele estava triste comigo. E depois disso nós saímos juntos, nós caminhamos, nós conversamos, sabe? Porque a oração, ela quebra barreiras. Então quando o momento estiver difícil, ore. É a melhor opção. Verdade. Eu sempre falo, a oração é a chave da vitória, né? Com certeza. Então, com assim, certeza. em todos os momentos da nossa vida, oração de gratidão, oração por socorro, é o momento que a gente tem com Deus. E o Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos entende, Ele sonda o nosso coração. Então, é muito importante, sim, ter esse momento de oração com os filhos, com a oração, ter essa comunhão, porque a nossa base é Jesus, a nossa base é isso aqui. Sem a palavra do Senhor, a gente não consegue conduzir a nossa família. Porque é muito difícil, sim. Porque são pessoas convivendo dentro da mesma casa, pessoas com outros pensamentos, pessoas com várias personalidades diferentes. Então, a gente é muito difícil mesmo conviver dentro da mesma casa. E uma das dicas para conviver bem é um respeitando o limite do outro. Exatamente. Tanto para casais quanto para filhos, é um respeitar o outro. A base é o respeito, a palavra do Senhor e oração. E a gente já está caminhando para o finalzinho. Só complementando aqui para vocês, que a gente sempre fala de conselhos, mas é porque o próprio Deus fala o nosso coração e a nossa referência é a palavra do Senhor. Tiveram várias mulheres na Bíblia que são mulheres que nos inspiram a ser mãe mesmo. Foram mulheres que foram mães de exemplo. Temos a Joquebede, temos Ana, Isabel, a Maria. Então temos várias mulheres na palavra do Senhor que foram mães cuidadosas, mães carinhosas, mães protetoras, que estiveram ali cuidando o tempo todo dos filhos, né? Então lê um pouquinho sobre essas mulheres, porque eu tenho certeza que você talvez tenha dificuldade, né? Porque eu sempre falo que tem mãe e mães, né? Então tem vários tipos de mãe. Então, se você talvez tenha dificuldade com o seu filho, tem dificuldade de educar, tá com dificuldade para entender o mundo do adolescente, ou até mesmo do jovem, ou até mesmo aquela mãe que está lá com o filho lá, que a fase do filho já está na hora de se casar, de construir a vida dele, o filho está lá com a mãe. Tem muito isso. Sim. Então, se você tem dificuldade, minha querida irmã, corre para a palavra do Senhor. Corre para os braços do Pai, porque até isso Deus nos auxilia. Deus nos orienta, sem dúvida. E o tempo todo, irmãs, todos os dias, peça discernimento para Deus. Peça para Deus conduzir as suas atitudes. Porque há momentos em que a gente não sabe o que fazer mesmo. E esses momentos são muitos. E nessa hora nós temos que pedir orientação de Deus. Falar, Senhor, me ajuda aqui, me guia, coloca palavras na minha boca, me orienta na melhor atitude, né, para tomar. Não entregue seus filhos na mão de Satanás, não. Não entrega não, porque foi um presente que o Senhor nos deu. Como a pastora já disse aqui, os filhos são herança do Senhor, é o que a palavra do Senhor nos diz. Então foi o próprio Pai que nos deu. Sabe, o dom de você gerar uma criança é muito lindo. Sabe, o dom de você gerar uma vida dentro da gente, né? Eu falo porque eu já sou mamãe, então a gente se transforma a partir do momento que você descobre que ali no seu ventre já tem uma vida. E a vida é dom de Deus, é presente de Deus. Então cuida, aquela responsabilidade que o Senhor colocou nas suas mãos de ser mãe, mãe protetora, mãe guerreira, mãe que dá conselho, mãe conselheira, faça isso com excelência. Sabe por quê? Porque quem vai sentir orgulho, quem vai se sentir orgulhosa de ver o seu filho se tornando um ser humano temente a Deus, um ser humano nos caminhos do Senhor, um ser humano melhor, um ser humano com amor ao próximo, quem vai se sentir orgulhosa é você, porque a responsabilidade é sua, é nossa.
Então, a partir de hoje, que nesta noite eu espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração. Espero que o próprio Deus tenha te alcançado onde quer que você esteja. Para que você, a partir de hoje, seja uma mãe melhor, seja uma mãe mais carinhosa, mais cuidadosa. E, acima de tudo, seja uma mãe segundo o que o Senhor nos ensina. Ensina o seu caminho, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Aí você tem que ensinar. E Deus deixa a promessa que Ele não vai se desviar. Exatamente. Então isso é uma promessa do Senhor para nós mães, sim. pais também. Sim. Né? Sim. Então hoje, nesta noite, eu gostaria de orar pelas famílias. Mas a pastora, a gente vai fazer uma oração compartilhada. Amém. Vamos orar pelas famílias, porque profetiza sobre a sua casa, irmã. Sabe? Suas palavras têm poder. Isso mesmo. Suas E palavras têm acima de poder. tudo, não desista da sua família. Você pode ser uma mulher realizada profissionalmente, você pode ser uma mulher bem-sucedida financeiramente, você pode ter o melhor carro, a melhor casa, as melhores roupas, os melhores sapatos. Mas se você não estiver bem dentro do seu lar, com a sua família, com seus filhos, infelizmente nada vai para frente, porque o nosso maior ministério, o nosso maior projeto é a nossa família. Com certeza. Então, nesta noite, casa. isso, verdade, a nossa casa. Então, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas nossas famílias, para pedir Deus sabedoria, para a gente conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Você aí da sua casa também ora aí conosco, sabe? Independente da situação que você está vivendo, profetiza sobre a sua casa. Faça como Ezequiel, profetizou sobre os vales de ossos secos e aqueles ossos reviveram. Porque quem dá a vida é o próprio Deus, quem restaura é o próprio Deus. Mas nós temos que tomar a atitude de orar a Ele, para Ele ter misericórdia da nossa família, em nome de Jesus. Quer falar mais Amém. alguma coisa? Amém. Então vamos orar? Então né? vamos. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. E nos colocamos, meu Deus, como mães, eu sei que tem pais também nos assistindo, como mães, como pais, como filhos também. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar os nossos filhos, que o Senhor venha guiar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, que os teus anjos, ó Deus, estejam continuamente protegendo os nossos filhos, guardando a entrada, a saída. Ó Pai amado, nós te pedimos discernimento, Senhor, nessa responsabilidade tão grande que o Senhor colocou diante de nós, de educar, de ajudar a formar personalidade, de moldar caráter. Oh, Pai querido, que nós possamos agir conforme o Teu Espírito Santo nos ensinar, conforme o Teu Espírito Santo nos guiar, que nós possamos buscar a cada dia a direção do Senhor, a cada dia a condução do Senhor, porque somos pessoas diferentes, criamos pessoas diferentes, e nós temos essa responsabilidade, nós temos essa missão. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que o Senhor nos dê força, que o Senhor dê força para essa mãe que está nos assistindo, para este pai que está nos assistindo, que o Senhor nos dê força de educar nossos filhos, que o Senhor nos dê força de orientar os nossos filhos, de corrigir os nossos filhos, que nos momentos difíceis, ó Deus, nos momentos em que eles são rebeldes, nos momentos em que eles não agem talvez conforme a orientação que nós damos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, meu Deus, estratégia para conduzir a nossa casa, para orientar a nossa casa. Oh, Pai querido, não permita que Satanás venha tocar nos nossos filhos, não permita que Satanás venha tomar a mente dos nossos filhos, não permita que Satanás venha guiar os nossos filhos. Não deixe, ó Deus, que nem um dia de nossa vida nós deixemos de lado a nossa missão de educar, de criar, de cuidar, não importa a idade que eles tenham, ó Deus, porque o Senhor nos fez mãe e nos fez pais, e nós vamos morrer mães e vamos morrer pais, enquanto os nossos filhos
estiverem conosco, enquanto eles estiverem vivos, enquanto nós estivermos vivos, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude nessa missão tão difícil e tão prazerosa, que nós possamos verdadeiramente ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, que não tenhamos preguiça, ó Deus, de trazer para a igreja, de levar para estudar a sua palavra, de ensinar ele no caminho, para que quando ele for maior, que ele já tiver com o caráter formado, que ele já tiver sido ensinado nos caminhos do Senhor, aí sim ele possa escolher entre o bem e o mal, ele possa exercer o livre-arbítrio dele e possa fazer as melhores escolhas, porque ele foi ensinado no caminho do Senhor, e a sua palavra, aleluia, é a sua palavra que nos garante que quando eles forem velhos, eles não se desviarão do seu caminho, se assim forem ensinados. Que o Senhor nos dê força e nos abençoe nessa missão, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, a nossa casa, abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa família, abençoa, o Senhor, cada pessoa que está assistindo este vídeo, esta live, cada casa, ó Deus, que seja contemplada agora pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja tocando cada coração. Oh, meu Deus, se há desarmonia nesse lar, ó Pai, se há desentendimento, que caia por terra agora, que toda corrente seja quebrada, meu Deus, que toda armadilha de Satanás caia por terra. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, porque maior é o Senhor que guarda a nossa casa, maior é o Senhor que guarda a nossa vida, e nós repreendemos, ó Deus, todo desentendimento entre mães e filhos, entre pais e filhos, entre os filhos, entre o casal. Nós repreendemos, ó Deus, toda desarmonia, toda falta de paz, todo desentendimento, em nome de Jesus Cristo. Que venha paz sobre o seu lar, que venha alegria sobre o seu lar, que venha harmonia sobre o seu lar, que venha prosperidade, que venha a unção do Senhor sobre a sua casa nesta noite e por todos os dias, em nome de Jesus Cristo. É o que eu oro e agradeço ao Senhor na certeza da vitória. Amém, em nome de Jesus. Pai, eu confirmo essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você, irmã, que orou conosco, não se preocupe. Eu creio que se você orou sincero ao Senhor, apresentou a sua casa, os seus filhos, a sua família no Senhor, está no lugar certo. Está na mão daquele Todo-Poderoso que tudo faz, tudo pode. Amém? Hoje, nessa noite, minha convidada especial, pastora Patrícia, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Quando eu falei que ia voltar a falar sobre esse assunto, Deus colocou no meu coração, até porque eu admiro muito como mãe. Glória a Deus, eu recebo. Eu vejo assim, ela falar com tanto amor, com tanto carinho, os meninos, né, dos casal dela, dos filhos dela. Então, assim, são meninos abençoados, são jovens, né, abençoados, que estão aí na presença do Senhor, estão caminhando na vida do caminho do bem. E isso tudo porque ela foi uma mãe dedicada e é uma mãe muito dedicada, e a gente vê isso no dia a dia. Amém? Deus te abençoe, pastora. Fica à vontade quando quiser voltar, em nome de Jesus. E a gente, na terça-feira que vem, a gente volta com a live especial para mulheres. E amanhã, quarta-feira, culto oficial aqui na Igreja Sede. Estamos com culto presencial também, com 30 pessoas. Você pode vir participar do culto e vai ser transmitido também aqui ao vivo. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. Você também que vai ver a gravação depois. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima live. Beijo no coração de vocês em nome de Jesus.